Olá, bem-vindos ao módulo 7 do treinamento EAD Maker. Nesse módulo, nós vamos falar sobre documentação e publicação dos projetos Maker, certo? Vamos falar sobre documentação automática que o Maker gera para você, vamos falar das formas de publicação, as configurações do projeto, algumas funções já prontas no sistema, como por exemplo o modo gerente, né, o modo para gerir permissões na sua aplicação. Então a gente vai passar por esses itens, né, dentro da publicação de um projeto Maker, um a um, e vamos demonstrando e explicando como funciona aqui nesse módulo 7, tá? E essa primeira aula vamos falar sobre documentação automática, tá? O Maker, ele possui dentro da sua IDE um menu específico para documentação. Ok? Então todo projeto ele tem algumas informações bastante específicas, né? E isso que é bem específico não dá para ter um padrão, né, em geral automático. Então essas informações você deve adicionar ao projeto. E aí ele vai conseguir pegar todo esse documento e levar para a documentação automática do seu projeto, certo? Aí eu estou falando de aprovadores, atores, casos de uso, benefício, sério, uma série de informações que são específicas do seu projeto. Então o ideal é você preencher todos esses itens aí, né, com o máximo de detalhes possível para que isso seja levado para a sua documentação automática do projeto, tá? Eu já preenchi aqui alguns dados, tá? Eu não preenchi todos, alguns são os mais importantes para a gente ver funcionando, né? Ter pelo menos uma noção de como ele se comporta na documentação automática. Coloquei uma imagem de modelo aqui, uma imagem que eu peguei no Google mesmo, tá? Só para demonstrar que você tem uma área para colocar o modelo relacional do banco. Aqui coloquei alguns dados sobre missão, objetivo, os autores, componentes, visão geral, convenções adotadas e observações sobre o projeto, tá? Alguns dados eu fui preenchendo. Então, vamos botar aqui o cliente, ó. Deixa eu alterar aqui esse cliente, vou botar aqui Software Solutions. Tá? Depois de preencher todos esses dados, todas essas informações, né, você pode gerar versões de documentos, né? Essa é uma parte bem interessante também. Então, digamos que eu desenvolvi a versão 1 do meu sistema no Maker, certo? Aí eu vou gerar a documentação para entrega desse projeto. Então, gero uma versão 1 também do documento. Caso venha a da manutenção evolutiva, por exemplo, né, criar a versão 2 do sistema, eu posso também gerar uma segunda versão do documento. Então o documento ele é versionado também, certo? Então eu tenho aqui a versão 1 do documento, feito para o cliente Software Solutions, Salvador. Aqui eu escolho o nosso relatório da documentação automática e vou clicar para imprimir e ele vai gerar todo esse documento aqui para a gente, certo? Eu vou voltar ali e vou mostrar ainda como é que faz para gerar esse documento, que tem que se preencher antes e tudo mais, tá? Mas esse então aqui, eu chamei isso aqui de manual técnico do projeto. Ali ele traz o nome do projeto, quem é o proprietário, quem foi o responsável técnico por desenvolver o projeto, certo? A data. E aqui, ó, nós temos na segunda página o documento de aceite, né, desse projeto, dessa versão, por exemplo. Depois temos uma página aqui em branco que é para você trazer o índice para frente, né? O índice é gerado no final, você pode trazer para aquele local ali. E aí ele começa a impressão do nosso documento, né? Falando objetivos, escopo, missão, os limites, os benefícios do produto, tudo que eu fui cadastrando lá naqueles itens, ele foi trazendo e montando aqui na estrutura do nosso relatório. E aí, a partir dessa página aqui, ele começa a exibir os objetos do meu sistema. Então, eu criei um formulário, né? Ele pega o formulário agenda, né? Que é o primeiro formulário aqui pela ordem alfabética, ele coloca a imagem do formulário ali, certo? E aqui do lado ele coloca as propriedades aplicadas ao formulário, certo? Então eu vou navegando, ele vai exibindo os formulários e suas propriedades, tá bom? E aí quando eu encontrar, por exemplo, um formulário que tenha regra associada, ele exibe aqui pra gente também, tá? Então, por exemplo, pegar um outro aqui do sistema, por exemplo, endereço, né? Endereço nós criamos uma regra para chamar o web service, né? Então tá aqui o fluxo vinculado a esse formulário, certo? Ele tem um subfluxo, então ele indica qual que é esse subfluxo, detalha também a regra, né? Então ele já gera uma documentação automática dos objetos e as regras vinculadas a esses objetos, certo? Para toda a minha aplicação. No final, ele imprime o índice, como eu estava falando, né? Então, tem aqui o índice do meu projeto, do que foi impresso, ele foi gerando no índice. Eu posso pegar essas páginas, por exemplo, na impressão de fato em papel, poder pegar essas páginas e trazer para frente para ser o índice da minha documentação, tá? Ele traz também para a gente mais informações preenchidas aqui, como, por exemplo, visão geral do produto, conversões adotadas, que eu coloquei lá no final, né? Ele traz também aqui descrição do modelo do banco, as tabelas aplicadas, o endereço, estado, que foi aquelas tabelas que eu importei para o projeto, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, marcação de consulta, médico, paciente, ok? A tabela, os campos,
o tipo dos campos, tamanho, descrição, que é o dicionário de dados de cada um dos campos, tudo isso já vem aqui dentro da estrutura de tabelas que você escolheu para o seu projeto, certo? Então essa documentação é totalmente automática, né? Essa estrutura de documento, o formulário, o fluxo, tudo isso já vem automático para o seu documento, basta você preencher o que é específico do seu projeto para gerar essa documentação automática, certo? Só para deixar mais claro aqui em relação a como gerar a documentação automática, eu vou gerar a versão 2 aqui do objeto, ó. Vou inserir um novo registro, eu escolho o cliente, Software Solutions, eu indico o local, Salvador, escolho uma data, clico para gerar todas as imagens e vou cadastrar essa versão 2 do documento. Então tem a versão 1 e a versão 2, certo? E aqui agora eu vou editar isso aqui, clicando no botão preparar dados para impressão. Com isso meio que ele vai percorrer todos os objetos do sistema, gerando imagens desses objetos, né? E depois de tudo isso pronto, né? Tudo isso gerado, ele vai nos permitir imprimir esse relatório na aplicação. Pronto, gerou aqui todos os dados. Agora eu vou clicar para imprimir. E vai ser exibido aqui um preview aqui do nossa documentação automática, né, na versão 2. Tá aí o manual técnico, não mudou nada no sistema, então o documento é o mesmo, né? Mas só mostrei ali como é que faz para a gente gerar, né, preencher e gerar a documentação automática do nosso projeto, ok? Então essa foi a documentação automática. Até a próxima aula.